Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas, participantes do Selfie Video Course. Você sabe o significado de lucro? Com certeza. Hoje nós vamos tratar da última parte do capítulo 5. Ou seja, vamos encerrar o capítulo 5, né? Vou fazer uma parte 1 e vamos tratar agora da parte 2. E nessa parte 2 nós vamos fazer o demonstrativo do fluxo de caixa direto, que é muito rápido, fazer uma análise sobre ele. Depois nós faremos uma conclusão final. E ao final eu vou mostrar onde houve erros na aula passada, nos quadros. Eu gostaria que vocês anotassem que esses quadros são os quadros verdadeiros, tá certo? Ok. Pessoal, nós vimos que o demonstrativo de origem e aplicação de recursos ele foi substituído pelo demonstrativo de fluxo de caixa indireto ou o demonstrativo de fluxo de caixa direto. E eu acho que foi uma perda para a contabilidade que aconteceu. Mas vamos aqui primeiro analisar o demonstrativo de fluxo de caixa direto, que não fizemos ainda. Tá certo? Olha, como é feito o demonstrativo de caixa. Direto é esse aqui. Esse é o indireto, que é o nosso que já fizemos antes. Recebimentos de duplicata. Conforme está dito aí, o recebimento de duplicata, você tem uma duplicata que recebe uma venda que você recebe, tem que olhar aqui o resultado, o exercício para não me perder. Ok. O exercício é esse aqui. As vendas do período atingiram 1.700.000 à vista. Então, se é 700 à vista, 70% à vista, 1.200.000, 70% à vista é 840.000, conforme o real aqui. Só que, nesse demonstrativo, né, ele não passa pelo demonstrativo de resultado. Ele vai direto em recebimentos e lá em recebimentos ele percebe que houve um recebimento de 900 do ano passado. Então, com 840, são 1.740. Então, ele coloca o valor de 1.740 como recebimento de clientes. Então, você percebe perfeitamente que ele está juntando presente e passado num valor só, 1.740. E do anterior 900, desse período agora ele recebeu 840. Tá? Ok, vamos lá. Pagamento de fornecedores é a mesma coisa. Ele vê lá 500, que era o saldo anterior, que foi pago. Foi pago quanto? Do 500. Do 500 foi pago 90%. 90% disso é 450, como já vimos. 450 pago. E durante o período, o total de compras foi sendo 90%, 600 total de compras pago 630. 630 foi comprada no período. Então 1.080.000 é o que ele coloca aqui. Então o pagamento do passado e do presente se encontra aqui. Aqui o empréstimo pago e aqui está o valor, e esse é o valor aí. Olha só, sob um ponto de vista, ele é muito melhor do que o demonstrativo do fluxo de caixa indireto. O fluxo de caixa, como vocês viram, o objetivo é mostrar o fluxo de caixa do período. E, no entanto, ele não mostra. Porque ele trata de valores que não entraram no caixa, como se tivesse entrado, não é? Ele informa valores que não entraram no caixa. O demonstrativo do fluxo de caixa indireto. Então ficou uma confusão tão grande que me parece que o demonstrativo de fluxo de caixa indireto, o próprio nome está dizendo indireto, ele vai ser feito pegando o balanço, os demonstrativos de resultado, dois balanços demonstrativos de resultado, e você vai chegar ao fluxo de caixa, que é assim que se faz, como se fazia antigamente, com o demonstrativo de origem e aplicação de recursos. O modelo é exatamente o modelo do demonstrativo de origem e aplicação de recursos. Então, o demonstrativo
demonstrativo de fluxo de caixa indireto é uma confusão única e total. Começa com o resultado do exercício dentro de um fluxo de caixa, que não tem nada a ver. O fluxo de caixa não tem nada a ver, ou o resultado não tem nada a ver com o fluxo de caixa. Então ele colocando um lucro líquido e ajusta o lucro líquido exatamente como faz a demonstração de origem e aplicação de recursos. Só que demonstração de origem e aplicação de recursos tem todo sentido, que ali está o valor que alterou o capital de giro no período, que veio do demonstrativo de resultado econômico. Agora, que aquilo altera o caixa, não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma conexão possível entre um e outro. Tá certo? Bom, então, dito isso, está completamente eliminado das minhas análises o demonstrativo de fluxo de caixa indireto, porque não diz nada, absolutamente não diz nada. O demonstrativo de fluxo de caixa direto, pelo menos, ele diz alguma coisa, não serve para uma análise do período, mas ele diz alguma coisa. Ele parece que foi feito para o tesoureiro. O tesoureiro diz assim: quanto nós recebemos esse ano, referente a duplicatas a receber? 1.740.000. Por quê? Porque ele recebeu, né? Ele recebeu 840 e mais 900 do anterior. Então, 1.740.000 foi o que ele recebeu no ano todo. Tá certo? Veio do passado e do presente. Para ele, o tesoureiro, não importa isso. O importa é saber quanto ele recebeu. E depois quanto ele pagou. Pela mesma maneira, ele trata o pagamento da mesma maneira. Ou seja, quanto ele pagou do passado e do presente nesse momento aqui agora. O pagamento desse ano foi 1.080.000. Se é do passado e do presente, para ele não importa. Tá certo? Isso é um ponto de vista do tesoureiro da empresa. Então, para saber a análise do fluxo de caixa do período também não serve. Porque ele está juntando passado e presente tudo junto. Tá certo? Então, meus amigos, eu não vejo muito sentido também nesse demonstrativo de fluxo de caixa direto. Então, nós chegamos aí à conclusão seguinte. A minha conclusão a respeito disso é que existe um atraso tecnológico na contabilidade, conceitualmente, porque usa computador. Usa computador, usa toda a tecnologia, só que usa com cabeça do passado, da era pré-computador. Por exemplo, a demonstração do fluxo de caixa indireto, ele começa com o lucro líquido. Não tem sentido. O que interessa são as operações do demonstrativo de resultado econômico, como está no fluxo de caixa real, que entraram no caixa. Se eu quero saber, se eu quero analisar isso, se eu quero saber, vem cá, das minhas atividades econômicas, o resultado do exercício, quanto foi que entrou de caixa? Eu vou e pego diretamente as operações de venda, custo, etc. E coloco despesas, tudo isso eu coloco diretamente. Faz um programa de computador que ele faz um demonstrativo do fluxo de caixa com as operações diretamente aquelas que afetaram o caixa. E não pegar o lucro líquido ajustado, que não tem nada a ver com caixa. Então, é um atraso tecnológico conceitual. Tá certo? Porque isso é questão de conceito, porque está usando tecnologia, está usando o computador. E por que fazer isso? Não tem o menor sentido fazer isso. E só me dá a entender que as pessoas responsáveis por isso aí abdicaram de aplicar os conhecimentos a respeito das operações digitalizadas que podem ser usadas da maneira que quiserem. Então, as pessoas que fizeram isso, para mim, e que foram responsáveis por isso, são pessoas atrasadas tecnologicamente. Que eu falo do ponto de vista conceitual. Tem a tecnologia, mas ainda pensa como se a tecnologia de hoje ainda fosse uma máquina de escrever. É isso que eu entendo. Depois, se eu utilizar um demonstrativo de fluxo de caixa com o mesmo esquema, com o mesmo modelo demonstrativo de origem e aplicação de recursos que era feito na era pré-computador, que era uma coisa dificílima, tanto é que as empresas não faziam, deixavam para
o pessoal da auditoria fazer. Como é que você vai trocar um demonstrativo de fluxo de caixa por um demonstrativo de origem e aplicação de recurso com o mesmo formato da era pré-computador? É incrível. Eu acho que foi a maior aberração que eu já vi em termos de ciência. Nunca vi um erro tão brutal como esse erro da demonstração do fluxo de caixa indireto e direto. Não tem o menor sentido. Olha, porque, veja só, o demonstrativo de origem e aplicação de recurso, eu fiz isso muitas e muitas vezes. Sou bastante experiente nisso aí. O que a gente pegava? Pegava dois balanços, o balanço atual e o balanço anterior, e o demonstrativo do fluxo de o demonstrativo de resultado econômico. Então, com isso, a gente montava a demonstração de origem e aplicação de recursos. Tá certo? E tratava-se de quê? Tratava-se de capital de giro. A gente está tentando mostrar as operações que afetaram o capital de giro. Muito mais fácil de se fazer. Agora, se você fizer isso para um demonstrativo de fluxo de caixa, é horrível, é terrível fazer isso. Mesmo com a origem e aplicação de recursos, tinha várias demonstrações onde ele terminava e supostamente houve um pagamento de dividendo. Por quê? Porque ele fazia todas as demonstrações e não conseguia explicar a diminuição do patrimônio líquido. Ora, qual é uma operação que passa-se pela empresa que não é registrada nas contas, de uma maneira geral, só na conta de caixa, né? E no patrimônio líquido? Dividendo. Você paga dividendo, é débito de lucros acumulados e crédito de caixa. Ora, se você não tem acesso ao fluxo de caixa, você não sabe. Pode ser também participação de diretoria. Tudo é praticamente a mesma coisa, só você dá nome. Mas o que eu estou dizendo é isso: você não saberia exatamente se a empresa pagou dividendo, que é uma boa informação, ou se pagou participação de diretoria ou participação de empregado. Essas informações, por dedução, você não chega, porque ela está lá na ficha de caixa. Você só chega assim por dedução por alto quando você faz uma análise do desenvolvimento do patrimônio líquido. Patrimônio líquido anterior, mais o resultado desses exercícios, mais aumento de capitais. Então você tem que chegar a um valor de patrimônio. Se não chegar aquele valor de patrimônio, porque ele foi debitado por alguma coisa. Que pode ser um dividendo, pode ser uma participação de diretoria, pode ser participação de empregados. Tá certo? Ora, o demonstrativo de fluxo de caixa indireto é exatamente isso que está se fazendo. Eu não consigo entender quem foi essa cabeça premiada que sugeriu isso. E como ele chegou, eu não consigo entender nem como ele chegou a única coisa que eu posso pensar, e aí é uma teoria conspiratória, é que é vender dificuldade. Um PhD da vida chega e diz: olha, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui, coloca isso aí, porque isso aí, as pessoas vão ter dificuldade de fazer e os contadores ganham dinheiro. Isso é teoria conspiratória, mas é a única maneira que eu vejo de que isso tenha algum sentido. Porque caso contrário não tem sentido nenhum. Você pode jogar na lata do lixo, não serve para nada. Você perde tempo, perde dinheiro, que isso custa, né? Você está pagando as pessoas, usando o tempo de contadores, etc., de analistas, usando o tempo do diretor financeiro para olhar isso, que não tem significado nenhum. Tá certo? Então, essa é a minha conclusão geral sobre o fluxo de caixa indireto, que substitui, indireto ou direto, que substitui o DOR. Para mim foi uma perda total. Evidentemente, se eu trabalhar numa empresa e for responsável pelas demonstrações da empresa, vou sempre utilizar, se eu precisar, vou sempre utilizar o DOR. Isso não tem a dúvida. Jamais utilizarei o demonstrativo de fluxo de caixa indireto. Para quê? Perder tempo? Não temos tempo para perder com isso. Tá certo, meus amigos? Olha só. E agora eu gostaria de usar um pouco da paciência de vocês e dizer que houve alguns erros. Quando eu terminei a aula passada, na aula passada, tá certo? A aula passada, que é o fluxo 1, eu percebi, depois que tinha terminado o vídeo, né, o Self Video Class, eu percebi
que o demonstrativo de fluxo de caixa real não estava correto. Essa informação, compra da mercadoria à vista, estava lá 630. Então eu peço a vocês que o demonstrativo do fluxo de caixa, mesmo que vocês olhem na aula anterior, vocês vão ver que o valor correto dele é 350. E o valor correto de compras à vista aqui que não tinha é 280. Que o 630, e lá está uma demonstração sobre isso, não é? O 630, esse 630 foi a compra da mercadoria, a compra foi 630. Não quer dizer que ela foi toda para o estoque. Não, não foi. A mercadoria vendida nesse exercício foi 400 mil do estoque anterior. Tá certo? Então, quando você faz a conta e vê que dos 630 que você comprou, 280 foi para compor o estoque, porque o 400 inicial foi vendido. Então, ele está lá no custo da mercadoria, né? Mas não representa fluxo de caixa, porque ele veio do ano anterior. Então, esse fluxo de caixa não tem nada a ver com o estoque que você já tinha. Então, nós compramos 630 de mercadorias. Mas quando você olha, você vai ver que o saldo final de estoque é 280. Então, desses 630, 280 foi para o estoque final e 350 é o estoque comprado que foi entregue para a venda dessas mercadorias aí. Tá certo? Então, é isso. Eu gostaria de fazer essa correção. Isso, inclusive, está no livro. Esse nosso livro, Você Sabe o Significado de Lucro, com certeza. Também, evidentemente, estou fazendo em cima do livro. Ele tem essa falha, esse erro meu. Isso foi uma distração que eu percebi depois que tinha feito o vídeo. Então, eu voltei atrás, consertei, estou consertando agora. Eu não posso voltar atrás o vídeo e consertá-lo. Mas como é no mesmo curso, eu acho que você vai ver o 5.1, depois vai ver a parte 1, depois vai ver a parte 2, na parte 2 eu vou falar nisso, você volta e dá uma olhada na parte 1 e vê lá o erro que eu cometi, tá certo? Eu peço desculpas por essa falha. No livro também, no livro inclusive eu já vou atualizar a segunda edição. Então a segunda edição do livro, Você Sabe o Significado de Lucro, com certeza será atualizada por esses valores. Muito obrigado para vocês, agradeço a atenção e até a próxima aula. Muito obrigado. Dessa vez não foi necessário tomar nenhum cafezinho, foi muito rápido. Tá certo? Muito obrigado então e até a próxima aula.